Olá, seja bem-vindo, estamos começando mais um Qualify. Como você pode ver, hoje um Qualify diferenciado. Temos a cidade de Ribeirão Preto ao fundo e a gente já vai iniciar o programa de hoje trazendo algumas informações bacanas. Tem um grupo de ciclistas aqui de Ribeirão Preto, esse grupo com alguns atletas de Ribeirão, outros de São Paulo. Esse grupo vai participar de um grande desafio, de São Paulo a Ribeirão Preto de bicicleta. Esse grupo vai sair na madrugada de sexta-feira de São Paulo para chegar até Ribeirão Preto. E o Fabiano Ribeiro foi até dois atletas aqui da cidade bater um papo e saber como será esse desafio. Acompanhe. Beleza, rapaziada do Qualify, programa de hoje a gente vai falar sobre desafio. Tem um grupo de ciclistas que vai encarar o desafio SPRP, ou seja, de São Paulo a Ribeirão Preto de bicicleta. São 330 quilômetros e eu bati um papo com o Murilo e com o Kleber sobre essa parada. Vamos lá? Murilo, como é que surgiu essa ideia, esse desafio nessa distância toda? Bom, Fabiano, tudo começou em 2008, quando eu me mudei para São Paulo. Fazia esse trajeto de carro, vinha visitar a família em Ribeirão, voltava de carro para São Paulo para trabalhar. E aí eu comecei a pedalar com os amigos em São Paulo, trabalhando numa empresa, também numa assessoria esportiva. E aí veio a ideia de por que não fazer esse trajeto de bicicleta. E aí a gente foi juntando, fomos agregando o pessoal. O Alan, que é um grande parceiro lá em São Paulo, foi o primeiro a abraçar a ideia, a causa. E aí veio essa loucura do desafio, de fazer os 330 quilômetros aí num dia só, e no caso que a gente fez em 12 horas aí em 2009. Agora, o que faz o ciclista, né? O que leva o ciclista a desistir? Mais mesmo é o cansaço físico. É muito sol, é muito quente, a pessoa tem que estar sempre se hidratando, se alimentando bem, e se você não faz isso, você acaba depletando suas reservas energéticas e acaba entrando em fadiga muscular, tendo cãibra, e o que leva muitas vezes também a desistir é se a pessoa não tem um trabalho psicológico bom. E isso ajuda muito, se você tem uma mente boa, uma família, no caso, que eu tive na época, esperando você aqui, isso ajuda muito, te dá um suporte incrível. Entra mais como um desafio pessoal, não tem a questão da prova em questões de tempo, que você precisa baixar o tempo, é mais aquela coisa pessoal em completar uma longa distância. Se você for pensar pelo lado do 70.3, que são 90 km de bicicleta, ou até pelo próprio Ironman completo, que são 180, 330 é quase o dobro de quilometragem. Então, se você for ver por esse lado, é mais a parte de superação, a parte de estar junto com os amigos realizando esse trabalho, esse desafio e confraternizar no final, né? Tentar finalizar o melhor possível e fazer um bom tempo. Murilo, você deve ter muitos amigos que não são ligados à área de esporte, né? E os caras falam, pô, Murilo, você é louco, cara. Rola esse papo ou não? Rola muito esse papo, todas as vezes chamam a gente para sair, para tomar uma cervejinha, para um churrasco, para balada, a gente perde churrasco, a gente perde balada, a gente perde... Tem que pedalar. Tem que pedalar, não adianta, o treinamento tem que ser intenso, é muito volume de treinamento. A gente tem feito aí nessas últimas semanas de quilometragem semanal aí de 300 a 400 quilômetros semanais. Então é bem puxado, você tem que abrir mão de muita coisa e a família também tem que dar um suporte, que senão... Murilo, fazer um desafio desse precisa de parcerias, né, cara? Vocês têm parceiros, tem pessoal apoiando aí também? Tem. Tem toda a parte de alimentação e suplementação que a gente tem feito. Quem tem nos ajudado muito nessa parte é o pessoal do Armazém Suplementos, com a Golds Nutrition. O pessoal da Gatorade, com a hidratação toda dentro do carro. A Tracan tem nos ajudado. Nado Livre tem nos ajudado. BC Ciclismo, que está dando um suporte também nessa parte das rodas reservas, das câmeras de ar. A Iron, na questão das barrinhas de sementes, que tem todos esses nutrientes todos que a gente precisa. E a Ionic, que é o grupo Ionic, que oferece para a gente os energéticos para
dar uma força extra aí se a gente Precisa de energético nessa parada aí, cara. Precisa, e como precisa. Mas a gente brinca, mas tem que ter toda a questão de hidratação, alimentação, o próprio energético, né, no momento certo. Tem. Sem isso é impossível, não? Tem toda a questão, o ciclista tem toda essa preocupação da dieta balanceada, das horas e do tempo certo de ingerir determinado nutriente, então o carboidrato ou até um pouco do aminoácido que é o BCAA, tem toda essa questão de controle. Então a gente tem que ter esse controle e esse pessoal todo tem oferecido pra gente esses produtos e essa ajuda pra gente. Vamos falar do desafio desse ano, você falou um pouquinho já de 2009, desse ano, o que mudou em relação ao primeiro? Você deve ter aprendido algumas coisas na primeira prova, um pouco com prova, no primeiro desafio, e você vou melhorar aqui, tá? O que deu para melhorar, mais gente participando? Fala um pouquinho, Murilo. Esse ano a gente teve a ideia de, primeira coisa, sair um pouco mais cedo. Então, no ano de 2009 a gente saiu de São Paulo, era quase 4 horas da manhã, o que judiou bastante o sol no final do dia. E esse ano a gente deu prioridade a princípio no horário de saída, um pouco mais cedo, às 2 horas da manhã, que a gente tem o encontro para a saída. O número de participantes são 8 dessa vez, o número de staff continua o mesmo e com certeza agora a gente tem o apoio de alguns patrocinadores, um pessoal que está por trás disso aí. E a parte também na parte de alimentação, hidratação, com certeza a gente sempre aprende um pouco mais. E eu acho que o que mais está motivando o pessoal esse ano, muitos dos que fizeram em 2009 não completaram e estão fazendo esse ano de novo. Eu acho que é uma motivação também para eles a mais de terem na cabeça, terem já consigo essa bagagem de, poxa, eu não completei, eu preciso completar dessa vez. Tem gente que não dorme, cara. Não, não engolir essa, não. Tem gente que não dorme. Em 2009 os caras estão dormindo e me ligando, falando, Murilão, eu sonhei que eu não completei. É uma coisa de louco, então... Tem toda uma estrutura, então, né, Murilo? O cara sai, o ciclista sai lá de São Paulo, há um acompanhamento, tem a questão de segurança, vi que você equipou a bicicleta para ter esse aspecto de segurança também. Todos levam isso em consideração? Todos. A gente levou em consideração, principalmente esse ano também, o carro de apoio é maior, o número de bicicletas que cabe no carro de apoio também é maior. O carro vai equipado com todos os equipamentos necessários para regulagem ou algum problema na bicicleta. O pessoal tem levado roda reserva, estamos levando também isso daí. A bicicleta em si entra com um farolzinho na parte da madrugada que é necessário. Toda a parte de hidratação, esse ano eu estou levando mais garrafinhas de água, as caramanholas, do que das outras vezes. E a parte de comunicação com a van melhorou bastante, cada um está com um radinho que a gente diz para entrar em contato com a van, para vir e dar o apoio necessário. Falar em desafio, cara, qual que é a dica que você dá? Bom, a dica que eu dou para as pessoas que querem começar e encarar um desafio é procurem se conhecer internamente. A gente não sabe o quão grande a gente quando a gente deixa de fazer esse tipo de coisa. E quando a gente faz um desafio desse, a gente se conhece tão bem por dentro que a gente vê o quanto a gente é forte, o quanto a gente é grande. Então a dica que eu dou para a pessoa que quer começar e que está a fim de se desafiar é se desafie e tenha o gostinho de saber o quão grande você é por dentro. Essa é a minha dica. Bom, quem também vai encarar esse desafio é o Kleber. Kleber, que é triatleta, já fez percursos de longa distância, como Ribeirão Preto, Aparecido do Norte. Agora, Kleber, o que te levou a encarar o São Paulo-Ribeirão? Eu sempre fui um atleta com foco em endurance, né, umas provas mais longas. E é diferente, né, você fazer um desafio São Paulo-Ribeirão, mesmo tendo outros percursos mais longos, como Aparecida do Norte, por exemplo. É uma toada só, são 330 quilômetros de uma única vez. Então, realmente o desafio é grande, a superação é grande, o psicológico tem que estar muito bem treinado, muito forte. Mas acho que a superação é o que manda. Você falou uma parte interessante, o psicológico, né? A gente percebe que a parte física vocês treinaram muito bem. Como é que se treina esse fator psicológico?
O psicológico realmente é muito difícil. Eu acho que é mais difícil do que a parte física. Eu considero, na minha opinião, acho que psicológico é 70%. Assim, no final das contas, chega uma hora que o corpo já está muito debilitado e você acaba se conhecendo, né? Conhecendo o seu corpo, você consegue superar, né? Então, na verdade, está tudo muito difícil. A perna já não vai mais, está difícil de respirar, o organismo já está realmente debilitado. E aí você está na capa da gaita, como a gente costuma dizer, e aí você acaba tendo aquela superação, aquele algo mais, né? Então, vem de dentro, é difícil, só estando lá na hora, no momento, para saber o que é. Como o Murilo falou também, né, Kleber, tem aquela questão, o pessoal está num churrasco, o pessoal vai numa piscina, só vai numa festa, fala, pô, eu não posso, que eu tenho que treinar, eu tenho que descansar, eu tenho que me preparar. É se privar de algumas coisas para cumprir uma meta, não? Com certeza, né? Atleta por opção, né? A gente acaba sempre deixando algumas coisas de lado, né? Ou se sacrificando um pouco mais para conseguir um objetivo. Família acaba ficando de lado, amigos, né? Namoradas, esposas, de modo geral, então é realmente complicado. Mas no final das contas sempre tem uma ligaçãozinha, o telefone toca na hora importante e fala, vamos que tá chegando, vamos que a carne já está no fogo. O percurso realmente é muito difícil, né? Mas o importante é que com os outros desafios a gente acaba aprendendo, né? Como atleta de longa distância, todo mundo acaba aprendendo com todo mundo. Então juntando essa equipe, formatando agora aí 8 atletas especificamente, junta, né? Então faz um pelotão, né? Todo mundo se ajuda e bora pra frente, pau na máquina. Sei que você é um cara que gosta de estudar, né, os seus desafios. Você chegou a estudar o trajeto São Paulo, onde é mais difícil, onde pode dosar um pouco mais, essa parte tática e técnica também você deu essa analisada, o que você falaria? Porque tem uma subida, acho que é a subida da Vassununga, né, que ali não é para poucos, né, cara? O percurso inteiro ele é seguido de muitas subidas, são subidas muito longas. A parte da Bandeirantes Nova tem trechos de subida de 6 km, 7 km, são bem longas, com uma inclinação não tão agressiva. Realmente a subida da Vassununga já está com mais de 230, 240 km nas costas, né, como a gente costuma dizer. E são 4,5 km e aí sim é muito íngreme, né? Ela tem dois estágios, o primeiro estágio ela tem uma inclinação média aí em torno de 5%, e depois na outra parte ela tem inclinação média de 8, 9%. Fazendo muita força para subir com 15 km por hora, 16 km por hora. Passando o Vassununga, você acredita que aí tá tranquilo? Aí é só descida, passou a Vassununga, é só descer e chegar, mas ainda assim ainda faltam quase 100 km e ainda é puxado. Legal, então. Batemos um papo com o Kleber, com o Murilo e, como eu disse, você vai acompanhar, né, todos os preparativos e todo esse trajeto, esse desafio aqui no Qualify. O Sérgio Pugliese estará lá representando a gente, não vai pedalar porque também não consegue pedalar nada, né, Serginho? Mas sabe filmar como ninguém. E nós vamos acompanhar. E a gente torce para que todos consigam encarar e consigam completar a prova. A gente vai ver e vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo Qualify. Rapaz, não é mole não, hein? 330 quilômetros de bicicleta é muita coisa, mas tenho certeza que esse grupo está bem preparado e vai conseguir aí num tempo bem bacana. Falando desse desafio, um outro desafio que muita gente pouco dá importância em relação ao sono. Você sabia que o sono ele é regenerativo? É no sono que você executa algumas funções, o seu corpo executa algumas funções importantes para o nosso organismo. E nós fomos até o HC de Ribeirão Preto conversar com um especialista em medicina do sono para falar da importância do sono para a vida do ser humano. Tem muita gente que não dá tanta importância assim, mas deveria começar a pensar diferente. Acompanhe.